A paz do Senhor, querido amigo, querido irmão, nós voltamos hoje com a nossa aula de História Eclesiástica 1. Vamos falar sobre o tema hoje, batalhas pela sobrevivência, perseguição e heresias. Vamos trabalhar essa aula em duas partes. Primeiramente, nessa primeira parte eu vou estar falando sobre perseguições e na segunda parte eu vou estar falando sobre heresias, tá bom? Vamos lá. Perseguições. Sabe que bacana aí a imagem aí, viu? Aqui no Coliseu. Ao longo dos primeiros séculos da igreja cristã, foram vários os momentos em que o caminho sofreu perseguições por parte de outros grupos por sua mera existência. A perseguição se deu em duas esferas: religiosa, por parte dos judeus, e política, por parte de Roma. Antes do ano 250, a perseguição era predominantemente local, esporádica e produto da ação popular. A partir dessa data, a perseguição se tornou uma estratégia consciente do governo imperial e romano e, portanto, ampla e violenta, tá bom? Foi nesta época em que a ideia de Tertuliano de que o sangue dos cristãos é a semente da igreja se tornou uma realidade, tá? Continuando aqui, causa da perseguição, vamos falar aqui sobre a causa política. O Império Romano, ele obrigava todos os cidadãos a prestarem culto ao imperador, como se fosse um deus. A única exceção conhecida era para os praticantes do judaísmo, considerada uma religião lícita para o governo e, portanto, isenta de serviço militar e do culto imperial, somente os judeus. O cristianismo, porém, inicialmente gozou dessas inserções devido ser considerado uma seita judaica. Contudo, no ano 90, houve uma segregação de ambas, quando os judeus, reunidos na cidade de Jamínia, decidiram que o cristianismo era uma seita falsa e incluíram maldições a Jesus e seus ritos. Tal segregação fez com que o cristianismo não gozasse mais dos benefícios judaicos, sendo considerado uma religião ilícita, o que obrigava os seus membros a adoração imperial ou a condenação por desobediência, tá bom? Vale notar que um dos principais motivos para o cristianismo ser declarado ilícito é o fato de que ele exigia lealdade a Cristo acima de César, caso seus ideais entrassem em conflito. Isso era considerado uma deslealdade ao Estado romano, algo inaceitável pelos seus governantes, que desejavam um Estado universal. Algumas atitudes e práticas cristãs também contribuíram para o aumento às suspeitas das suas autoridades romanas. O fato dos cristãos se recusarem a oferecer incenso nos altares imperiais era tido como uma deslealdade com o Estado. Somente quem sacrificava era tido como uma... quem sacrificava nestes altares recebia autoridade para ter uma segunda religião. A prática da reuniões noturnas e de segredos também foi vista como uma forma deste grupo estar tramando contra a segurança do Estado. Por fim, o fato dos cristãos não servirem ao exército também irritava muito as autoridades romanas, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a causa da perseguição no nível religioso. Para os romanos, a religião era mecânica, externa, com altares, ídolos, sacerdotes, cânticos, ritos e práticas que o povo podia ver. O fato dos cristãos
não terem ídolos, nem para ser visto, e fazer oração em pé e de olhos fechados, levava as autoridades romanas ao acusarem os cristãos de ateísmo. O sigilo dos encontros dos cristãos também gerou alguns ataques morais contra eles. As acusações mais comuns eram de canibalismo, incesto e práticas desumanas, tá bom? Canibalismo, o ato de comer e beber, os elementos que simbolizavam o corpo e o sangue de Cristo, gerou rumores de morte. Canibalismo de criança em sacrifício ao seu Deus, tá bom? Incesto, o beijo da paz entre os irmãos, o óculos santos, né? Foi considerado aí o incesto, tá bom? Causa da perseguição do nível social. Olha só que bacana. Como o cristianismo tinha grande apelo entre a classe pobre e escrava, era visto com desprezo e ódio pelos líderes aristocráticos da sociedade. Também com temor pela sua influência entre a plebe. A pregação sobre a igualdade entre todos os homens, aonde o próprio apóstolo Paulo vai trabalhar em Colossenses capítulo 3, versículo 11, também ia contra a estrutura da sociedade da época. Outros motivos de desprezo da nova sociedade pelos cristãos era a sua recusa a acompanhar eventos em templos, teatros e em lugares de recreação. Sua não aceitação dos modelos sociais vigentes trouxe sobre ele a antipatia que os inconformistas sempre enfrentaram na história. A pureza de vida representava uma reprovação a vidas escandalosas vividas pela classe alta. Isso levou os pagãos a acreditarem que eles eram um perigo para a sociedade, podendo gerar revolta nas massas. Causa da perseguição a nível de economia. A Bíblia já aponta um caso de revolta popular por motivos econômicos na revolta dos mercadores de ídolos à deusa Diana em Éfeso, capítulo de número 19, versículo de número 2. Sacerdotes, fabricantes de ídolos, videntes, pintores, arquitetos, escultores, certamente não ficaram felizes com este novo grupo iconoclasta que surgiu em seu meio. Por volta do ano 250, Roma fazia 1000 anos de fundação, assolada por peste, fome e agitação civil. Muitos na época jogaram a culpa das desgraças nos cristãos e no abandono ao culto dos antigos deuses, numa demonstração de superstição milenista que se repetiria no ano 1000 depois de Cristo, no auge da Idade Média. As perseguições até o ano 100. Vamos lá, vamos fazer essa perseguição a nível aqui de anos. Então, até o ano 100, o que a gente pode tirar daqui? Que inicialmente a perseguição aos cristãos veio da parte dos judeus que não aceitavam a pregação de que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento. No ano 64, um grande incêndio atingiu Roma. Originalmente, a culpa recaiu sobre o próprio imperador Nero, porém acusou os cristãos de serem causadores do incêndio. Com a convocação de uma Saturna de destruição aos seguidores do caminho, os cristãos de Roma e das redondezas foram duramente perseguidos. Pedro e Paulo foram martirizados nessa época.
cerca de 30 anos depois, durante o governo de Domiciano, uma perseguição foi lançada sobre os judeus. Os cristãos, por aqueles terem se recusado a pagar um imposto público para a manutenção do templo de Júpiter Capitolino, nesta perseguição João foi exilado na ilha de Patmos. Interdição estatal do ano 100 ao ano 250. No ano 112, o governador Plínio envia carta ao imperador Trajano pedindo opinião sobre o cristianismo, que se espalhava-se pela sua região ao ponto dos templos estarem quase abandonados e os vendedores de animais para os sacrifícios estarem empobrecidos. Plínio não perseguia, mas se alguém fosse denunciado, era questionado 3 vezes e somente se confessasse, era condenado à morte. Inácio foi martirizado nessa época. Tal procedimento foi tido como correto pelo imperador. No século II, a perseguição em Esmina gera inúmeros mártires. Quando uma multidão enfurecida leva cristãos diante das autoridades, entre eles estava Policarpo de Ermina. Nós temos também aqui Marco Aurélio, imperador adepto do estoicismo, foi influenciado contra o cristianismo por seu mestre Froto, atribuía as calamidades naturais e artificiais de seu império ao crescimento dos cristãos e deu ordem para a perseguição sistemática. Justino foi uma dessas vítimas. Nós temos aqui uma perseguição universal após o ano 250. A ascensão de Délcio por volta do milênio da fundação de Roma leva a uma busca de retorno ao culto imperial. Nesta data, Délcio ele vai promulgar um edito exigindo uma oferta anual de sacrifício nos altares romanos aos deuses e à figura do imperador. Quem oferecia recebia um certificado que o livraria da morte. Esta perseguição durou somente até a sua morte, mas gerou um problema para a igreja de como acomodar aqueles que haviam apostatado ao receber o certificado. No ano 285, Diocleciano assume o poder e acaba com a diarquia principado-senado com desejo tirano pelo poder. Lutou contra toda forma de crença ortiza à religião do Estado, gerando a mais dura perseguição enfrentada pelos cristãos. Os primeiros editos foram promulgados em março do ano de 303 e ordenavam o fim das reuniões cristãs, destruindo as igrejas, tendo disposição dos seus oficiais, prisão que permitia que em seu testemunho de Cristo e destruição das escrituras por fogo. Dando continuidade aqui à perseguição universal após o ano 250, nós temos aqui o edito que mais causou problemas. Contudo, foi a obrigação de sacrifício aos deuses imperiais por parte dos cristãos sobre pena de morte. Eusébio Eusébio de Cesareia, conta que era tantos cristãos e líderes presos que faltou lugar para criminosos comuns na cadeia. Confisco de bens, exílio, prisões e trabalhos forçados nas minas foram alguns dos suplícios enfrentados pelos presos. A perseguição sobre Diocleciano aferreceu com sua abdicação no ano 305
e reduziu ainda mais em 311, quando Galério, em seu leito de morte, estabeleceu a tolerância ao cristianismo. Focos ainda continuariam até que Licínio e Constantino promulgaram o Edito de Milão em 313, garantindo liberdade de culto a todas as religiões. A tradição da conversão, na verdade, de Constantino ao ver a cruz no céu, previamente a uma batalha, tenha influenciado tal decisão. Resultado do período. Esse período foi um dos melhores períodos, eu acredito, para o caminho, né? Para o cristianismo, tá bom? Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Isso, agora deu. O crescimento do cristianismo para o Ocidente, em especial nas cidades, o surgimento da igreja de Alexandria como a principal do Egito, a ênfase missionária do século III recaiu sobre a propagação do evangelho aos latinos da parte ocidental do Império, o surgimento de uma igreja no norte da África, centrada em Cartago como seu centro intelectual. Pense numa igreja importante, tá bom? O crescimento do contingente de cristãos para 5 a 15% da população do Império, com a população em torno de 50 a 75 milhões de pessoas. Controvérsias sobre tratar quem havia oferecido sacrifício em altares pagãos durante a perseguição de Delcio e que havia entregue as Bíblias para serem queimadas sobre o império de Diocleciano. A perseguição sobre o Diocleciano também alavancou o interesse pela formação do cânon do Novo Testamento, para diferenciar livros realmente inspirados de obras espúrias. Eu quero ficar por aqui, tá bom? Não perde a próxima aula, porque na próxima aula eu vou estar falando sobre heresia, tá bom? Você que gostou, compartilha essa aula com alguém, deixa o seu comentário, deixa aqui sua pergunta, tá bom? Aqui nos comentários, deixa o seu like pra gente aqui no nosso canal Momento Teológico, tá bom? E na próxima aula eu vou estar falando sobre as heresias, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Marcelo Cordoville e a gente se encontra juntos na próxima aula, no nome do Senhor Jesus. Um abração, a paz do Senhor.